Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui o inscrito José Luiz Monteiro e outros inscritos que deram a sugestão aí dessa partida do Mikhail Tal de brancas contra o Oscar Pano. E essa partida é muito legal, foi jogada no torneio interzonal de 1958, vou falar o resultado desse torneio aí no final da partida. E vamos dar uma olhada nessa partida que é assim, é magia no tabuleiro, é magia pura acontecendo no tabuleiro de xadrez. Vamos lá, o Mikhail Tal abre aqui a partida com o peão do rei, temos E4 e aqui a resposta E5 pelo Oscar Pano. Cavalo em F3, cavalo C6 e aqui o Mikhail Tal vai para a abertura espanhola, abertura Ruy Lopes com bispo B5. A6 atacando o bispo em A4 e agora cavalo aqui em F6, atacando o peão de E4. O Mikhail Tal não se incomoda com o ataque, faz roque, rapidamente coloca aí o rei em segurança e já traz a torre para o jogo. Bispo E7, torre E1, protegendo o peão de E4, B5 atacando aí o bispo vem para B3 e agora as pretas fazem o lance D6, protegendo aqui o peão de E5, liberando o cavalo para poder jogar em A5, o lance tão jogado aí na Ruy Lopes para evitar deixar o bispo aqui de casas claras ficar nessa forte diagonal. Então, a partida segue com C3, dando então uma casa de escape, já prevendo o lance cavalo A5, dando a casa C2 aí para o bispo. E agora a partida segue com o roque e o importante lance aqui H3 pelo Mikhail Tal, não permitindo que as pretas façam o lance aqui bispo G4. Por enquanto tá tudo na teoria, tá? São lances teóricos, lances de abertura padrão. Cavalo D7 e muitas vezes esse cavalo manobra para vir aqui para casa de B6. E agora D4, o tão sonhado centro clássico aí da Ruy Lopes com os peões aqui em E4 e D4. A partida continua com o cavalo B6, esse não é o lance mais usual aí. Hoje em dia a turma joga diretamente aqui com o cavalo em A5, tá atacando o bispo e depois de bispo C2 o lance C5, tá? Esse é o que a teoria moderna aí joga hoje em dia, tá? Mas na partida aqui o Oscar Pano vai para essa ideia com o cavalo B6 e agora o Mikhail Tal continua simplesmente com bispo em E3, então passando aí o bispo de casas escuras para poder desenvolver aqui o cavalo em D2. Bom, E toma D4, C toma D4 e agora cavalo em A5 atacando aí o bispo do Mikhail Tal. E o Mikhail Tal faz o lance bispo C2 e as pretas jogam então o Oscar Pano faz o lance C5. E agora o que jogar, né? Bom, jogadores aqui, enfim, mortais, né? Os lances comuns aqui seriam um lance como talvez cavalo C3, a gente pensa nesse lance, a gente pensa no lance cavalo D2, talvez mais usual ainda para vir para F1 e depois G3, né? Mas aqui o Mikhail Tal vai para uma ideia diferente, ele faz o lance E5, então imediatamente já abrindo aqui a atividade do bispo e complicando a posição. A partida continua com D, toma em E5 e agora recapturar o que aqui, né? O Mikhail Tal pode capturar agora em C5, pode capturar aqui em E5, mas qualquer um desses lances permitiria aqui a troca de damas. O Mikhail Tal não está interessado na troca de damas e ele faz o lance cavalo por E5. A partida continua com cavalo de B, agora aqui em C4, e agora imediatamente dama D3, com uma ameaça direta aqui de checkmate em H7. Oscar Pano, claro, percebe a ameaça e faz o lance aqui F5, bloqueando então o ataque do Mikhail Tal. E agora o lance bispo B3, olha que legal, o Mikhail Tal não está preocupado aqui com a captura do bispo, ele faz esse lance colocando uma cravada agora no cavalo de C4. E aqui o Oscar Pano faz o lance F4 nessa posição, tá atacando o bispo. Vamos ver o que aconteceria aqui se ele tivesse capturado o bispo aqui em B3 imediatamente. Bom, aí dama por B3 poderia ser jogado, mas existe ainda um lance forte nessa posição que eu não vou mostrar porque é mais ou menos como segue aqui na partida, tá? Então vamos ver como continua aqui na partida. Depois de bispo B3, F4 atacando o bispo vem para D2 e agora cavalo B3. E agora sim, por isso que eu não mostrei qual seria o próximo lance, porque seria o lance jogado aqui pelo Mikhail Tal, uma ideia sensacional. Bom, aqui o Mikhail Tal acabou de ter uma peça capturada, o bispo dele foi capturado, então temporariamente as pretas estão com uma peça a mais aqui nessa posição. E agora o Mikhail Tal tem que decidir aqui se ele vai recapturar a peça de peão ou se ele vai recapturar de dama. E o Mikhail Tal escolhe fazer o lance cavalo C6, ele não vai nem para um nem para outro lance. E ele vai para essa ideia fantástica agora aqui, já bem ao estilo de Mikhail Tal, com uma peça a menos, mas partindo aí para o ataque.
e agora, enfim, praticamente força aqui a resposta das negras. Por quê? O que está acontecendo aqui? Com esse lance, o Mikhail Tal abre um ataque descoberto aqui em E7, então existe um duplo ataque aqui no bispo de E7. A dama também está atacada, e se a dama sair daí, cavalo por E7 vem com cheque ainda sobre rei adversário, né? Então não dá para as negras tentarem salvar a dama aqui, porque simplesmente cavalo por E7 cheque, e depois de rei H8, aí sim A por B3, e no final das contas, aqui numa linha depois de cavalo D2 e cavalo D2, as brancas teriam aqui, o Mikhail Tal teria uma peça a mais, né? Então aqui ele já teria o jogo ganho, né? Então olha que brilhante a continuação aí do Mikhail Tal, né? Então por isso que depois de cavalo aqui por B3, o Mikhail Tal não recaptura e faz esse lance brilhante, né? Cavalo C6. E aqui, como a gente viu, se o Oscar Pano resolver salvar a dama, ele já vai imediatamente assumir aí a derrota. Então ele prefere ir para essa linha aqui bem complicada, com cavalo por A1, tomando aí a peça, né? Capturando mais uma peça, capturando uma torre aí do Mikhail Tal. E depois de cavalo por D8, capturando a dama, então, bispo em F5, atacando a dama do Mikhail Tal. A dama vem para proteção agora em F3, dama F3, e agora a torre de A capturando em D8. Então, no final das contas, né? Tudo bem, o Mikhail Tal capturou a dama aí do Oscar Pano, mas ele perdeu bastante material, né? Tá com uma torre a menos, duas peças menores aí a menos, né? Então, vamos ver, e a posição é bem complexa. Bom, a partida continua com torre por E7, capturando pelo menos uma peça, mas agora está caindo aqui em B1, então bispo por B1 aqui pelo Oscar Pano. E agora, bom, se a gente fizer essa contabilidade rápida mais uma vez, né, as pretas continuam tendo uma torre e duas peças menores aí pela dama do Mikhail Tal. Vamos ver como é que continua. Agora o bispo aqui do Mikhail Tal está atacado e ele continua com bispo por F4, autocravando aí o bispo, né? Agora o bispo tá preso, se ele sair daí cai a dama do Mikhail Tal, e agora torre por D4 jogada aqui pelo Oscar Pano. E o que fazer, né? O que fazer? Esse bispo tá atacado duas vezes, ele não pode sair daí, se esse bispo sair daí cai a dama do Mikhail Tal, e ele faz o lance aqui então, brilhante, dama G4. Então aqui ele tá tirando a dama aí da cravada dessa torre da coluna F, mas continua, o bispo continua cravado aqui nessa horizontal, na quarta horizontal. Mas temporariamente as pretas têm que se preocupar com a ameaça aqui imediata do Mikhail Tal de dama por G7 com checkmate. Portanto aqui bispo G6 foi jogado, o bispo volta aí protegendo o rei. E agora dama E6 cheque, tirando a dama então da cravada para poder liberar o bispo na sequência. Bispo F7, então atacando a dama, agora a dama do Mikhail Tal está atacada, o bispo do Mikhail Tal está atacado, e ele faz o lance então dama em F5, colocando a proteção no bispo. A partida continua com o cavalo C2, trazendo o cavalo aí de volta para o jogo, e agora B3 atacando o cavalo. E aqui agora o Oscar Pano faz o lance bispo G6, e olha só que situação aqui para o Mikhail Tal, porque agora a dama está atacada, se a dama sair daí, está existindo um ataque aqui de raio-x, né? Duas peças atacando aqui em F4, se tirar a dama daí, vai cair o bispo, o que jogar nessa posição, o que jogar... E o Mikhail Tal vai para uma sequência fantástica aqui nessa posição. Ele faz o surpreendente lance, acredite se quiser, torre por G7. O Mikhail Tal já não tem quase nenhuma peça e ele sacrifica a torre. Torre por G7 cheque, rei por G7. E agora? Por que será que o Mikhail Tal fez isso? Qual será a continuação do Mikhail Tal? E ele vai para o lance bispo em H6, sacrificando mais uma peça e... rei toma em H6. E essa posição é muito bonita, gente, porque aqui, eu não sei, parece aqueles lutadores de Kung Fu que lutam contra 30, 40, 50 pessoas aí, lutadores ao mesmo tempo, sozinho, né? Porque aqui o Mikhail Tal tem uma dama contra todo mundo, né? Uma dama contra duas torres e três peças menores. Sensacional essa posição. Será que o Mikhail Tal ficou maluco? Não ficou, ele sempre foi, né? Então aqui ele continua... claro, ele não está fazendo isso por acaso. Agora ele captura em F8 com cheque, dama por F8 cheque, e depois de rei G5 está caindo agora o cavalo aqui em C4, B por C4 e B por C4. Você fala, bom, tudo bem, o Mikhail Tal recuperou aí um pouco de material, mesmo assim, uma dama aí contra a torre, duas peças menores aí, tem peões, né, peão perigoso aqui na coluna C, peão passado e tudo mais. Então a posição é delicada, vamos ver como a partida continua. No entanto, né, o que está a favor aqui do Mikhail Tal é o rei exposto, né? O rei das negras aqui do Oscar Pano está bem exposto, e vamos ver se o Mikhail Tal consegue tirar proveito disso. A partida segue com G3 e agora bispo aqui em E4,
Agora H4 cheque, rei G4 e rei H2. Aqui o Mikhail Tal tem que tomar cuidado. Esse bispo aqui de casas claras é muito poderoso e se as pretas conseguirem jogar torre D1 e torre H1, vai ser fim de jogo. Bom, a partida continua aqui com o bispo em F5. Aqui as pretas também tem que tomar cuidado porque a dama estava ameaçando entrar, o peão estava ameaçando também garfo, a posição estava bem complicada. Então a partida continua com dama em F6. Agora essa dama pode vir aqui para a casa de G5 e começar a partir para cima desse rei desprotegido. H6 não permitindo a entrada da dama do Mikhail Tal em G5. E agora dama aqui em E5 pelo Mikhail Tal. Torre E4 atacando a dama. Dama G7 cheque. E agora você pode se perguntar aqui por que não jogou o lance F3. Afinal de contas o bispo ficaria desprotegido depois de rei por F3, né? Mas aqui as pretas teriam um contra-jogo ou talvez possibilidade de empate. Depois de F3 cheque, rei por F3, dama por F5 cheque, rei E3, dama por C5 por exemplo cheque, rei D3, dama D6 cheque, cavalo D4 cobrindo aí o cheque. As pretas têm um peão passado perigoso na coluna C, muito bem apoiado pelo rei e pela torre, né? Depois de dama por H6 por exemplo, C3, dama por A6 cheque e rei D2, o Mikhail Tal aqui não poderia ter ambições de vitória numa posição como essa, e o melhor que ele poderia fazer seria tentar segurar aqui o avanço do peão com essa cravada de dama em A5 e depois de rei D3, dama A6 e rei D2, dama A5 e provavelmente o Mikhail Tal teria que se contentar aí com um empate, forçando aí a repetição por lances, né? O empate por repetição de lances. Então não foi dessa forma que seguiu, por isso que depois de torre E4 o Mikhail Tal não foi para essa linha com F3 e preferiu jogar dama G7 com cheque. Bom, rei F3 saindo aí do cheque e agora dama C3. Olha que sequência fantástica aí do Mikhail Tal. Agora vai cair o cavalo, não tem jeito, essa peça tá caindo. O Oscar Pano prefere pelo menos danificar aí um pouco a estrutura de peões do Mikhail Tal. Faz o lance cavalo E3, esperando que o Mikhail Tal capture agora o cavalo, mas o Mikhail Tal prefere primeiro jogar o lance aqui rei G1. Melhor colocando aí o rei. A partida continua com bispo G4 e agora F por E3 capturando o cavalo. H5 e a gente tem aqui mais uma vez uma posição complicada. O Mikhail Tal já capturou uma dessas peças menores, né? O Oscar Pano tinha uma torre e duas peças menores e agora tem uma, né? Mas ainda é um final complicado. Vamos ver como é que o Mikhail Tal continua aqui. Dama em E1, agora torre por E3 e cai o peão central aí do Mikhail Tal. Dama em F1 com cheque, rei E4 e agora tá caindo aqui em C4 e depois também na sequência A6, né? Então vamos lá. Dama por C4, cheque. Rei F3, dama F1, cheque. Deslocando o rei mais uma vez para longe. E depois de rei E4, dama toma aqui em A6. Bom, aqui as pretas poderiam ter capturado aqui em G3 com cheque, enfim. Mas elas preferiram aqui jogar o lance rei D4. E agora a partida continua com dama D6, cheque. Rei C4, mantendo a defesa do peão de C5. A4, agora o ponto todo é esse. O Mikhail Tal conseguiu um peão passado aí na coluna A. Esse peão é perigoso demais. E o Oscar Pano agora tem que tomar cuidado com isso. Vai ter que colocar atenção aí nesse peão. Ele continua com torre E1 cheque. Rei F2, torre E2 cheque. Rei vem para F1 e agora torre A2. Colocando a torre na mesma coluna desse peão. Ameaçando capturar. A partida continuou com dama em A6 cheque. Rei D4 e as pretas agora também tem um peão perigoso aqui na coluna C. A5, C4, quem será que chega primeiro? O peão do Mikhail Tal ou o peão do Oscar Pano? Bom, dama B6, cheque, rei D5 e agora A6, avançando aí com o peão. Torre A1 com cheque, rei F2, C3, o peão do Oscar Pano também descendo com velocidade, A7, C2. E agora o que fazer? O que fazer numa posição como essa? O Oscar Pano está ameaçando também, conseguiu uma dama aí no tabuleiro e o Mikhail Tal pacientemente aí vai para uma sequência forte aqui com dama B3 cheque e depois de rei D6, dama D3 cheque primeiro e nessa posição o Oscar Pano abandona aí a partida. Que partida, hein, meus amigos? Que partida emocionante aqui, sensacional essa partida do Mikhail Tal. Eu vou mostrar alguns números aqui dessa partida. Vocês devem estar pensando, não é possível, o Oscar Pano errou em algum momento ali, porque o Mikhail Tal sacrificou tudo, ganhou no psicológico, né? O Oscar Pano ali fez besteira em alguma hora. Nada disso, pessoal, nada disso. Eu vou mostrar para vocês as estatísticas aí da partida analisada pelo Stockfish, tá bom?
Bom, primeiro, vamos por partes. Por que aqui o Oscar-Pano abandonou, né? Bom, agora o Mikhail Tal conseguiu grande coisa. Ele tá colocando o rei aqui das negras numa posição desfavorável, para que se o peão de A7 for capturado no futuro, o Mikhail Tal consiga ganhar a peça, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a partida continuasse aqui com rei E6, por exemplo, o Mikhail Tal faria o lance dama E4 e depois de rei F7, aí sim, dama por C2, e as pretas não poderiam capturar em A7, porque depois de torre em A7, o Mikhail Tal jogaria o vencedor dama H7 aqui com cheque, capturando a torre na sequência, indo para um final vencedor aí de dama e 2 peões contra bispo e peão, né? Então, de qualquer forma, o Mikhail Tal poderia, depois de dama D3, seguir para uma sequência onde ele iria capturar o peão e as pretas não iam poder capturar o peão passado aí do Mikhail Tal. Legal, né? Bacana nessa partida. E deixa eu mostrar então as estatísticas aí, né? A auditoria aqui pelo site chess.com, tá bom? Eu fiz análise aqui pelo chess.com e ele deu, olha só, a precisão aqui das brancas, 99,3% de precisão, é algo monstruoso, né? Ah, então o Oscar-Pano errou muito, nada disso, 98,1% de precisão. É uma partida assim onde os dois jogaram de forma magistral, os dois jogaram de forma impecável, olha só. Do 41 melhores lances para o Mikhail Tal, 36 melhores lances para o Oscar-Pano, 2 lances excelentes para o Mikhail Tal, um excelente para o Oscar-Pano, um bom para o Mikhail Tal, 3 bons para o Oscar-Pano. Os lances teóricos, né, os 10 primeiros lances aí foram de livro. E o que definiu a partida então, Rafael? Se todo mundo errou pouco, né? Veja aqui, de erro, o Mikhail Tal até errou mais, ó. Ele fez um erro na partida e o Oscar-Pano não cometeu nenhum erro grave, nenhuma gafe, né? E nenhuma oportunidade de vitória foi perdida para nenhum dos jogadores. Então o que definiu? Definiu nas imprecisões, pessoal. Por incrível que pareça, foi ali no detalhe, né? 2 imprecisões pelo Mikhail Tal e 7 imprecisões do Oscar-Pano foram suficientes aí pra gente ver essa beleza de partida, né? Que parece que eram sacrifícios malucos, parece que eram sacrifícios ali infundados, né? Do Mikhail Tal, que ele podia estar querendo ganhar no relógio ou fazer pressão psicológica, nada disso. Foram lances ali, continuações perfeitas, né? Que até o Stockfish, a maioria dos lances feitos ali pelo Mikhail Tal eram os lances recomendados efetivamente pelas engines, pelo Stockfish, né? É incrível um jogador como esse. E aqui, o resultado aqui do torneio interzonal de 1958. Olha aí, Mikhail Tal ficou em primeiro lugar nesse torneio, não tem como, né, com essa força toda de jogo. E olha aqui os participantes, Glikoric, que também era um jogador fantástico, o Petrosian, esse campeão mundial, Paul Benko, o Olafson, olha o Bob Fischer aí. Pô, o Rafael Bob Fischer ficou em sexto. Pô, dá um desconto, ele tinha 15 anos aqui em 1958, né? Dá um desconto que ele tava, para 15 anos tá bom demais, né? Sexta colocação entre esses melhores do mundo. Aí, olha só, David Bronstein, o Averbach, olha aqui o Laszlo Szabo também, o Pacman, Ludek Pacman, Oscar-Pano, o Miroslav. Então aqui, o Bent Larsen, né? Jogadores fantásticos. Realmente um torneio muito forte. E o Mikhail Tal aí, ó, perdeu apenas uma partida aqui na 9ª rodada e terminou na primeira colocação aí com 13,5 pontos. Fantástico, né? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!